Vai começar o programa Eu e Elas, oferecimento Sicoob. O que faz bem para você? Para a família do Antônio, faz bem ver a cooperação dar frutos para toda a região. E para Simone, faz bem compartilhar conhecimento e experiências que inspiram. Para o Roberto, faz bem realizar sonhos e investir em novos planos. Para o Marcos, faz bem jogar junto, com quem acredita no futuro. E para o Sicoob, faz bem cooperar com as pessoas, empresas e o agronegócio. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Todo jovem carrega um sonho, mas nem sempre tem a oportunidade de transformá-lo em realidade. Desde 2011, o Instituto Formar Entidades Sem Fins Lucrativos existe para mudar essa história. Ao longo dessa história, já são mais de 30 mil jovens capacitados e inseridos no mundo do trabalho, descobrindo seu potencial e construindo novos caminhos. Seguimos conectando sonhos e oportunidades reais. Instituto Formar. Formando pessoas, mudando ideias e construindo sonhos. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E neste programa você vai conhecer a destilaria Vapor Isabela, em São Roque. Tem uma matéria especial sobre violência doméstica e ainda uma matéria sobre os cuidados que a mulher na menopausa tem que ter com a pele. E aí, tá curtindo o programa? Então fica aqui comigo, porque o programa Eu e Elas começa agora. E eu abro o programa apresentando para vocês um grupo de mulheres que poderiam estar em casa, desacelerando nessa altura da vida, cuidando dos netos, fazendo crochê, mas elas resolveram continuar e se juntam em torno de uma mesa com café e um bom livro. E vocês vão conhecer elas agora. Olá, meninas, muito bom dia! Bom dia! Olha, primeiro quero agradecer por vocês estarem recebendo o programa Eu e Elas aqui. E quero começar perguntando para a Herta, que eu já conheci, de quem foi a ideia de criar o grupo Café com Letras? A ideia foi da Eugênia, numa proposta de reunir umas amigas que ela conhecia para dar presentes para uma pastoral. Então, feito o grupo, encontramos em novembro para entregar os presentes para ela, que ia dar numa pastoral. E então, eu, a Rita e uma outra que não está aqui, falamos, todas ali gostavam de ler, todas. Então falamos, vamos ler e compartilhar a leitura, né? E assim nasceu Café com Letras. A idade aproximou essas mulheres de uma certeza: ninguém precisa envelhecer sozinho. Entre uma página e outra, elas encontram companhia, escuta e uma amizade que ganhou um compromisso mensal. Nós nos dávamos presentes, agora nós damos presentes só sociais. Nós fazemos visitas, nós passeamos e conversamos muito, né? Trocamos muitas ideias. Ler é viajar sem sair do lugar. É conhecer outras histórias, outras mulheres, outros mundos. É também encontrar palavras para sentimentos que às vezes a gente ainda não conseguiu explicar. Agora a gente escolheu um livro e toda terça e quinta foi dividido os capítulos e a gente lê no Google Meet. A gente lê antecipadamente e no Google Meet a gente discute. E que livro que é? Esse que estamos lendo agora é Comunicação Não Violenta, que está no momento, né? A gente aprender a se comunicar sem machucar o outro e sem machucar a si próprio. Envelhecer é inevitável, mas a maneira como escolhemos viver esse tempo pode ser uma escolha. Para essas mulheres, maturidade não significou diminuir a vida, significou descobrir novas maneiras de aproveitá-la.
São quase 11 anos de grupo e de amizade, uma conhecendo a outra nas belezas do envelhecer. Eu não diria que só o livro tem de interessante. Eu diria que é o desejo de estarmos juntos. Hoje nós estamos com a camisa do grupo, né? Que aos 10 anos nós também tivemos a camisa do grupo. Mas a gente tem o prazer de se arrumar, de vir num lugar bonito, escolher um lugar bonito. Então a leitura, ela é importantíssima para nós. Nós viemos no grupo com esse objetivo, mas também de estarmos juntas. Talvez envelhecer bem tenha menos a ver com idade e mais a ver com disposição para continuar participando da própria história. Ter amigas, ter curiosidade, ter planos, vontade de sair de casa numa manhã qualquer para tomar um café e falar sobre um livro. Gente, a Marilena, que também faz parte aqui do grupo, passou por uma experiência muito interessante. Marilena, conta pra gente como é que foi. Vou contar pra vocês. Eu sou da mesma igreja da Eugênia e a gente estava marcando assim um encontro. Toda a vida, minha filha, o encontro não dava certo. Aí a Eugênia falou: Marilena, sabe de uma coisa? Vamos desistir desse encontro e você vai participar do Café com Letras. Aí eu fui participar do Café com Letras, estou aqui até hoje, nunca mais saí e gosto muito. E quando ela te chamou, você ficou animada ou não? Fiquei muito animada. E ó que elas me incentivaram a ler, porque eu sou professora e eu costumava ler só aquilo que eu precisava, aquilo que me interessava. E agora eu estou lendo os livros que é escolhido pelo grupo. O segredo de envelhecer não é tentar voltar no tempo. É continuar caminhando, continuar aprendendo, continuar fazendo planos. Continuar encontrando motivos para rir, para conversar, para se emocionar. Algumas histórias ficam bem melhores justamente quando a gente aprende a saboreá-las sem pressa, com um bom livro e uma boa amizade. E, claro, um café entre amigas. Elas escolheram chamar esse encontro de Café e Prosas, mas talvez pudesse se chamar também Café e Vida, porque depois de tantos capítulos, elas continuam escrevendo a própria história. Faça seu grupo, reúna suas amigas e leiam. E vivam as experiências que nós estamos vivendo, de leitura, de amizade, de confraternização. E agora a gente muda de assunto e vai para o nosso quadro Dose Certa com Renata Teixeira, embaixadora da cachaça. Na Dose Certa de hoje, vamos conhecer um lugar onde a história da imigração italiana e a tradição brasileira se encontram. Em São Roque do Canaã, a capital capixaba da cachaça, se encontra Vapor Isabela. Ela recebeu esse nome para resgatar a memória dos seus antepassados, que chegaram ao Espírito Santo vindo da Itália a bordo de um navio a vapor, o Vapor Isabela, em 1877. Bom dia, Isa. Hoje eu trouxe vocês aqui para São Roque do Canaã, a capital estadual da cachaça, para conhecer comigo Vapor Isabela, que é um alambique que fica num cenário incrível, além de um restaurante luxo. Então é um local que vale muito a pena você vir, que é um turismo de experiência incrível. E é um alambique que tem muitas inovações que ele vai mostrar para você, mas sempre mantendo a tradição. E falando em tradição, é por isso que o nome se chama Vapor Isabela, porque ele é descendente, ele é a 4ª geração de uma família italiana que chegou aqui no Espírito Santo pelo navio Vapor Isabela. E hoje vocês vão conhecer aqui o Juliano. Prazer, Juliano. Que bom que você recebeu a gente aqui. Prazer é o nosso, Renata. Bom dia aos ouvintes também aqui do programa. É uma honra para a gente estar aqui hoje podendo mostrar o alambique, tudo que a gente faz, os nossos processos, para o pessoal entender e apreciar cada vez mais a cachaça artesanal. E você já era um apreciador da cachaça, porque ele começou em 2020, a primeira destilação. E ele é um alambique jovem. A nossa família
é apreciadora do produto. Em São Roque, você já disse que nós somos a capital estadual da cachaça, a gente aprendeu desde cedo a gostar e a defender o produto, o destilado da cana aqui de São Roque. Quando a gente teve a ideia de montar a Vapor Isabela, foi exatamente para poder dar uma alavancada no município de São Roque, tanto na parte do turismo de experiência, quanto na parte de inovação, com equipamentos de ponta, com madeiras diversificadas, porque a gente vem dessa área da madeira, então a gente tem facilidade de trazer isso aqui para o nosso estado, para São Roque, e desenvolver esses barris. Hoje a cachaçaria, além da produção artesanal de rótulos envelhecidos em madeiras tradicionais, como carvalho, castanheira, amburana e jequitibá, também ousaram em produzir em barricas como cumari, jatobá, frejó, entre outras extremamente interessantes. E eu vou contextualizar vocês aqui sobre a história do Giuliano. Como ele é um descendente italiano, os italianos mexiam muito com madeira e tinha lavoura de café. Na seca do café começaram a vir muitas chuvas e eles começaram a plantar cana. Então ele tinha muita madeira e cana. Então aí naturalmente veio apreciador de cachaça, veio a ideia de montar um alambique e começar a envelhecer cachaças. E como ele tem muita já experiência com madeiras, ele começou a colocar madeiras que está fora do radar. Normalmente, quando a gente fala de envelhecimento de cachaça, a gente tem as branquinhas, que é conhecida, aí toda a cachaça vai nascer branquinha, igual a gente mostrou. Aí depois a gente coloca nas barricas, e aí tá vendo, cada barrica vai dar cor, aroma e sabor. E elas são bem diferentes, os produtos são muito diferentes. E além de você ter uma cachaça de cada tipo de madeira, você ainda tem blend. Por exemplo, esse blend aqui é feito com 7 madeiras. Ele pegou 7 cachaças diferentes, que foram envelhecidas cada uma em um barril, e fez um blend do inglês, misturar, né? Então, olha, é bem diferente e é um blend com 7 madeiras, onde você consegue sentir as nuances e com mais treino você consegue ver quais são as que estão nesse blend. Esse blend aqui, Renata, para ressaltar aqui, o que é muito comum no mercado, a gente tem acompanhado, sempre existe 1 ou 2 carvalho no blend, para trazer um doçor, um aroma, e a gente trouxe aqui 7 madeiras brasileiras. Sem carvalho. Sem carvalho. Todo mundo que vai fazer um blend tem um carvalho e o seu aqui só com madeiras... Só brasileira, só madeira brasileira. Você vai pegar aqui, eu falo assim que o doçor dessa cachaça vem da soma da amburana, do cumaru e da jaqueira. Aí você tem o bálsamo que você sente, a primeira cachaça que o Giuliano sente na ponta da língua, no lábio. O jatobá junto com o cumaru, mais no canto da língua em cima. E existe um equilíbrio dessas 7 madeiras. Como você disse muito bem, cada barril é único. Apesar de você ter barris de amburana, 3 ou 4 barris, cada um vai te entregar um sensorial diferente. Então a gente escolheu dos nossos principais barris uma seleção realmente de cachaça para poder entregar isso agora aqui. É bem cultural a gente fazer o shot, né? Alguns amigos, né? Mas eu prefiro, assim, a gente bebe, a gente abre bem a cachaça. Eu sempre sinto ela 2 vezes, porque como o teor alcoólico, às vezes pode disfarçar toda a minha sensibilidade. Aí na segunda vez, aí começo a sentir todas as notas que eu espero sentir dela. Quando eu coloco para beber a cachaça, eu coloco uma quantidade pequena, passo por toda a minha boca e vou engolir com bastante saliva. Aí depois eu fecho aqui a boca e expiro, para vir o retrogosto. A gente sempre fala assim, do ramo que a gente veio da madeira, a gente trabalhou com excelência. Na cachaça não é diferente. É produto com excelência, matéria-prima adequada, solo adequado, processos adequados, escolha da madeira adequada e o tempo necessário de descanso da cachaça. E para a gente considerar envelhecida na madeira e não armazenada, tem legislação. Segundo a legislação brasileira, a gente só pode falar que ela foi envelhecida se ela ficar numa barrica de até 700 litros. Acima disso, ela está armazenada. E também, se você colocar 100% dela envelhecida por 1 ano, no mínimo 1 ano, ela é uma premium. E se for no mínimo 3 anos, tem a extra premium. E é como eu falei, a cachaça é uma longa história e eu espero vocês aqui acompanhando para eu contar toda essa história para vocês.
Mais do que uma cachaçaria, a Vapor Isabela é o encontro entre passado e presente. Uma história de imigração que atravessou o oceano, ganhou novas raízes em São Roque do Canaã e hoje pode ser apreciada com cada aroma e cada sabor em cada gole. Eu falei para vocês que eu ia provar que cachaça é chique e é muito chique. Valeu, Renata. Muito obrigada pela sua participação. O Dose Certa é sucesso garantido aqui no Eu e Elas. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Você não sai daí não, porque já já eu tô de volta. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o Agosto Lilás. Você sabe por que este mês recebeu este nome? Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E existe justamente para lembrar que combater a violência não é responsabilidade apenas da vítima. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Informar, prevenir, acolher, denunciar e criar condições para que essa mulher consiga reconstruir a própria história. O Agosto Lilás é para conscientizar a mulher para que ela consiga identificar e sair dessa relação o quanto antes. A violência doméstica nem sempre deixa marcas visíveis. Ela também pode aparecer no controle do dinheiro, na proibição de trabalhar, no impedimento de estudar, na fiscalização de cada gasto e na ameaça de que a mulher não conseguirá sobreviver sozinha. Violência física, ela é a última das violências, né? Porque antes dela acontecem outros comportamentos que vão escalonando. E eu sempre falo que a questão da violência é o que você não tolera, né? Por exemplo, a violência patrimonial. Quando o agressor, né, o seu companheiro nesse caso, ele quebra algum material que você goste muito, não te atingiu, não te agrediu, não te machucou, mas ele te fere por dentro, porque você gostava daquele objeto. Então era uma forma de te atingir. Quebrar um aparelho celular, quebrar um vaso de planta, quebrar alguma coisa que realmente você sinta, tem alguma questão afetiva. Essa é violência patrimonial. Nós temos a violência sexual. Por incrível que pareça, muitas mulheres acreditam que num relacionamento não acontece estupro, mas acontece. Quando a mulher não tem interesse nessa relação, quando ela não quer ter relação, ele obriga, isso é estupro. Tem a violência moral. Por exemplo, quando o cara, ele humilha essa mulher, xinga essa mulher, aos poucos, ela vai morrendo. E a gente sempre pensa, mas não foi violência física, não tem um roxo, mas por dentro essa mulher vai deixando de existir. E a gente tem a violência psicológica. A violência psicológica, ela é muito sutil. E ela normalmente começa, né, nesse início de ciclo da violência. É quando o parceiro, ele faz ameaças, chantagem. Acontece muito deles falarem assim, você tá ficando louca, não é isso que eu tô falando, você é muito sensível, eu fiz só uma brincadeira. E você vai ficando confusa nesse contexto e você fala, gente, será que é coisa da minha cabeça? Ele tá só brincando. Acontece muito também da questão do isolamento dessa mulher. Normalmente o agressor, para que essa mulher não peça ajuda, ele vai isolando ela da família, ele isola ela do ambiente de convívio de amigos. Então são vários sinais. Quando chega na delegacia, chega quando já tem um roxo, chega quando você consegue comprovar que isso que você viveu foi violência. Mas a violência já foi sentida, percebida e vivida muito antes de chegar nessa fase. A informação é uma das ferramentas para prevenir a violência e a rede de apoio também tem um papel fundamental. Família, amigos, instituições religiosas podem ajudar a mulher a reconhecer uma situação de violência e encontrar caminhos para buscar ajuda. Tenho observado que as igrejas estão abrindo as portas para falar mais sobre a violência contra a mulher dentro das igrejas. E isso é muito importante, porque a igreja é um espaço de acolhimento
para essa mulher vítima, até para que ela possa identificar que ela está vivendo. Então, quando ela se depara com uma situação e ela se sente impedida de falar, ela não consegue identificar, não consegue pedir ajuda e não consegue sair desse ciclo. Então, é importante que as igrejas identifiquem sim, acolham essas mulheres, orientem e que não confunda submissão com violência. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. O que acontece quando uma mulher consegue conquistar a própria renda? Pode ser um pequeno negócio, uma prestação de serviço, a venda de alimentos, um trabalho artesanal, um emprego. O valor não está apenas no dinheiro que entra. Está na possibilidade de tomar decisões, fazer planos e perceber que existe uma vida possível fora daquela relação de dependência. O empreendedorismo feminino é uma das principais possibilidades dessa mulher sair dessa relação. Por quê? Porque isso possibilita ela começar, mesmo com algo menor. As pessoas pensam que empreender precisa de muito recurso, de investimento. E na verdade não, você consegue empreender e eu tenho conhecido várias mulheres que começam fazendo bolos, que começam fazendo pequenas coisas e vão tendo o seu próprio sustento a partir daí. É reviver mesmo, é começar de novo. Então não precisem temer, é bem possível recomeçar pelo empreendedorismo. Quando a gente fala em Agosto Lilás, fala acima de tudo em conscientização, prevenção e proteção. Sair de uma relação de violência pode ser um processo. E muitas vezes o primeiro passo não é simplesmente ter coragem para partir. É descobrir que existe um caminho depois da partida. Por isso, reconhecer os sinais e buscar ajuda pode ser o primeiro passo para romper esse ciclo. Agosto Lilás termina no calendário, mas a luta pelo fim da violência contra a mulher precisa continuar todos os dias. Informação é uma ferramenta muito importante para combater a violência doméstica. E se você sabe de alguma mulher ou se você está sofrendo violência doméstica, Disque 180 Central de Combate à Violência Doméstica. E agora vamos mudar de assunto, mas vamos falar sobre mulheres ainda e os cuidados que nós mulheres temos que ter com a nossa pele na menopausa. Se liga na matéria. A menopausa não muda apenas o ciclo menstrual, o sono ou o humor. Ela também pode mudar aquilo que a mulher vê todos os dias diante do espelho, a própria pele. Mais seca, mais fina, menos elástica e com rugas que parecem surgir ou se aprofundar mais rapidamente. E não é apenas impressão. A queda do estrogênio provoca mudanças importantes na estrutura e no funcionamento da pele. A menopausa é essa pausa, interrupção da menstruação, né? E a partir daquele momento a gente perde um hormônio muito importante na construção da fibra do colágeno, que dá toda a sustentação da pele, que é o estrogênio. Então a mulher começa a sentir ali que tá com flacidez, perda de colágeno. Um dos principais impactos acontece justamente no colágeno, proteína responsável por boa parte da sustentação e firmeza da pele. E os números chamam a atenção. Pesquisas apontam uma perda de até 30% do colágeno da pele nos primeiros 5 anos depois da menopausa. O envelhecimento começa por volta de 25 a 30 anos. Só que a perda de sustentação e do colágeno começa 1% por ano. Então, quando você entra na menopausa, você já perdeu 25%. E ali você vai começar um processo acelerado que você não vai entender mais por que descolou, por que derreteu. O coxinho de gordurinha que estava tudo um anexado ao outro vai derretendo, você se sente derretida. É essa palavra que eu ouço todos os dias. Na prática, a mulher pode perceber a pele mais ressecada, mais áspera e sensível. As linhas ficam mais marcadas, a flacidez aparece com maior evidência e o rosto pode perder parte do volume e da sustentação. Pescoço, colo, mãos e cabelos também revelam essas mudanças. A redução hormonal afeta a pele de todo o corpo. A pele é o tecido do corpo inteiro. Ela vai da cabeça aos pés e os seus anexos. Então a gente tem unhas e cabelos também
todos dependentes dessa função hormonal do corpo da mulher. Então você perde a sustentação de tudo, o cabelo fica quebradiço, opaco, poroso, a pele vai ficando seca, sem brilho, elástica, né? Você perde a elastina, o colágeno, então vem aquelas ruguinhas, apergaminhado do pescoço, perda do contorno, a mão vai ficando muito magrinha, dá para ver todos os tendões, né? Os ligamentos, você vê suas veias, fala, ué, o que está acontecendo? Então, os coxins de gordura, eles também perdem, parece que a gente tem compartimentos de gordura na nossa face, um anexado ao outro. Nessa faixa etária, a mulher precisa de orientação. Então, orientação de que não pode tomar o banho muito quente, né? Não pode passar horas debaixo do banho, não pode desidratar a pele, tem que preservar a barreira cutânea. Deus fez a nossa pele como barreira para proteger todos os órgãos. A pele é um grande protetor. Na menopausa, nem sempre o skincare é suficiente. E é aí que entram as orientações da especialista e os tratamentos dermatológicos. Quando a paciente chega aqui, normalmente ela preenche um formulário da queixa dela. Antes de olhar a queixa dela, eu converso, a gente faz uma boa anamnese, saber de medicações, de que momento você está, entrou na menopausa ou não. Eu levo ela para minha cadeira e ali eu faço um diagnóstico de posicionamento. Cada ser humano tem anatomicamente predisposto o seu tendão de Aquiles. A tendência atual da dermatologia estética é olhar para a qualidade da pele e não simplesmente preencher tudo que perdeu volume. Estimular colágeno, melhorar a textura, hidratação, elasticidade e sustentação pode fazer parte de um plano excelente. Que é universal, é o estímulo de colágeno. Se ele vai ser tecnológico ou se ele vai ser injetável, aí a gente vai ter que ter um acordo aqui dentro do consultório por onde, né, começar nesse tratamento de estímulo de colágeno. A menopausa muda a pele, mas não precisa mudar a relação da mulher com ela mesma. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo. Depois vem os cuidados, o tratamento e principalmente a possibilidade de olhar para essa nova fase com mais informação e menos cobrança. Pois é, não tem jeito. Para a mulher que quer ter uma pele cuidada, bem tratada e hidratada e está na menopausa, os cuidados têm que ser redobrados. Então você pega as dicas da Dermato e aí se cuida, viu? Olha, chegamos ao final de mais um programa Eu e Elas. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, por você estar aqui comigo todo sábado. E eu quero terminar o programa falando sobre a importância desse agosto lilás, porque ele, na verdade, vem para conscientizar e dar visibilidade às mulheres que, infelizmente, continuam sendo vítimas de violência. E para a mulher sair desse círculo vicioso é um processo muito grande. Não bastam apenas leis, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de compreensão, precisa de cuidados da família, dos amigos, dos filhos. Então, o mais importante é aceitar que você, mulher, precisa sair, que você precisa vencer esse primeiro obstáculo que muitas vezes, tenho certeza, é tão difícil. Mas vale a pena a gente dar o primeiro passo. Então, se conscientize, procure ter a sua própria fonte de renda, leia, compartilhe os problemas que você está enfrentando na sua relação, no seu casamento, com um amigo, com uma amiga, peça ajuda e denuncie. Um beijo, bom final de semana. Sábado que vem eu estou aqui esperando por você. Você assistiu o programa Eu e Elas. Oferecimento Sicoob. O que faz bem para você? Para a família do Antônio, faz bem ver a cooperação dar frutos para toda a região. E para Simone, faz bem compartilhar conhecimento e experiências que inspiram. Para o Roberto, faz bem realizar sonhos e investir em novos planos.
para o Marcos, faz bem jogar junto. Com quem acredita no futuro. E para o Sicoob, faz bem cooperar com as pessoas, empresas e o agronegócio. Sicoob, mais que uma escolha financeira.